Bom dia a todos. Hoje trago-vos aqui o plano de melhorias que nós resolvemos apresentar decorrente da avaliação que fizemos em OPM3 nas multinacionais portuguesas. Passando então ao primeiro slide. Para as medidas de governo, ou seja, para quem define os processos nestas organizações, nestas multinacionais, nós escolhemos o primeiro ponto, que é comum a todos os planos de melhorias que decorreram do OPM3, que é a definição de políticas que descrevam a standardização, a medida, o controle e a melhoria contínua dos processos de gestão de projetos e que esses processos sejam revistos periodicamente para verificar se estão de acordo com as necessidades e se estão a ir de encontro às necessidades da organização. Escolhemos também aqui que estas organizações se dotassem de recursos competentes em gestão de projetos organizacional, também que sejam estabelecidos processos de gestão de competências para os gestores de projeto, que exista um strong sponsorship, um uso formal de avaliação, do processo de avaliação, ou seja, que exista efetivamente avaliação formal e não informal, como encontramos algumas vezes, incluir objetivos estratégicos nos objetivos do projeto, também aqui conhecer os projetos entre colegas que também gerem projetos e aqui poder então haver uma adequação de recursos interprojetos, portanto que os recursos de um projeto numa determinada altura possam integrar um outro, de forma também a alargar o seu conhecimento e, portanto, aqui conhecer o projeto do outro gestor de projeto da organização, conhecer os recursos também e, portanto, conhecermos que projetos decorrem dentro da organização é importante para podermos assim aproveitar os recursos e também que esses recursos tenham um conhecimento efetivo e diferenciado de todos os projetos da organização. Passando ao slide seguinte, também rever os projetos e os critérios que determinam se o projeto continua ou termina, permitindo aqui avaliar efetivamente se o projeto vai de encontro a determinado critério que está definido como podemos avançar ou deveremos terminar porque aquele projeto vai nos trazer prejuízo, portanto, rever projetos com critérios aqui de continuação ou de término do projeto, capturar e partilhar as lições aprendidas nos projetos, facilitar o desenvolvimento dos gestores de projeto, providenciar formação de gestão de projetos, providenciar formação contínua, customizar a metodologia de gestão de projetos, integrar metodologias de gestão de projetos nos processos organizacionais, estabelecer uma framework comum de gestão de projetos e estabelecer políticas de gestão de projetos organizacional. Passando ao slide seguinte, também estabelecer um programa de treino, de formação e desenvolvimento para a gestão de projetos, estabelecer um suporte executivo, definir valores de gestão de projetos, estabelecer uma estrutura organizacional de gestão de projetos, adotar essa estrutura, institucionalizar essa estrutura, providenciar um escritório de projetos, portanto ter um PMO, estimar aqui, ter templates, ferramentas que sejam comuns a toda a organização, portanto aqui ter ferramentas de estimativas e não só, e templates de gestão de projetos que sejam comuns e usados por todos, e ter um sistema de informação de gestão de projetos. Passando ao slide seguinte, e o último ponto para as medidas do governo é aqui a reutilização do capital intelectual, portanto, haver aqui uma documentação de quais são as competências das pessoas da organização, que não se prendam só a competências apenas ligadas à formação, mas também outras competências que podem ser importantes para determinados projetos, competências mais holísticas, competências próprias de cada um. Portanto, ter aqui, fazer uma reutilização do capital intelectual.
Portanto, passando ao slide seguinte, relativamente às medidas de portfólio, resolvemos apenas, e uma vez que a gestão de portfólio não obteve cotações muito elevadas no processo de avaliação, resolvemos standardizar todos os processos de gestão de portfólio. Standardizar o processo de identificação de novos projetos para o portfólio, standardizar o processo de categorização desses novos projetos, de avaliação desses projetos, de seleção, priorização, balanceamento de portfólio, autorização de novos projetos, de revisão da performance do portfólio e também de monitorização das mudanças estratégicas de portfólio. Portanto, standardizar todos os processos de portfólio. Passando aos processos de iniciação, e uma vez que obtivemos boas cotações na standardização do charter do projeto, entendemos aqui que devíamos medir e melhorar continuamente o processo para desenvolver o charter do projeto. Portanto, já obtivemos boas cotações na standardização, necessitamos de medir e melhorar continuamente este processo. Também aqui escolhemos standardizar o processo de identificação de stakeholders, que não obtivemos boas cotações, medir o processo de identificação de stakeholders, controlar esse processo e melhorá-lo continuamente, ou seja, nos processos de iniciação, no processo de identificação de stakeholders do projeto, resolvemos fechar o ciclo, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente este processo que entendemos muito importante para as multinacionais portuguesas. Passando ao slide seguinte e aos processos de planeamento de projeto, entendemos que deveríamos fechar o ciclo, portanto, do processo do plano global da gestão de projeto, o plano detalhado de projeto. Portanto, entendemos que deveríamos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o plano global da gestão de projeto, porque não obteve cotações muito elevadas na avaliação que fizemos. Resolvemos aqui standardizar o processo de compilação de requisitos, de objetivos do projeto e requisitos também técnicos, medir o processo de criação da WBS projeto e resolvemos aqui medir, controlar e melhorar continuamente o processo de criação da WBS porque nós obtivemos alguma cotação na standardização do processo de uso da WBS. Portanto, medir, controlar e melhorar continuamente este processo. Entendemos também que devíamos medir o processo de definição de atividades, standardizar o processo de sequenciação dessas atividades e medir o processo de sequenciação de atividades. Ainda ligado às atividades, entendemos que era importante para estas multinacionais standardizar também o processo de estimativa de recursos para as atividades e melhorar esse processo de estimativas de recursos para as atividades. Também entendemos que o processo de estimativa de duração dessas atividades de projeto deveria ser standardizado e que também deveria ser standardizado o processo para desenvolver o schedule, o agendamento do projeto. Também entendemos que, no caso do schedule, do agendamento, deveriam standardizar e medir esse processo. Escolhemos também standardizar o processo para estimar os custos, standardizar o processo de determinação orçamental, medir o processo de determinação orçamental e controlar o processo de determinação orçamental. Entendemos também standardizar o processo de planeamento da qualidade, medir o processo de planeamento da qualidade, standardizar o plano para desenvolver os recursos humanos do projeto, medir o plano para desenvolver os recursos humanos do projeto, controlar esse processo. Entendemos também ainda nas medidas de planeamento, standardizar o planeamento das comunicações, medir o processo do planeamento de comunicações, standardizar e medir aqui alguns processos de risco, portanto, standardizar o processo do planeamento do risco, medir o processo de planeamento do risco, standardizar a identificação dos riscos, medir o processo de identificação de riscos e standardizar a qualificação e quantificação do processo de análise e gestão de risco. Passando ainda a outro slide com medidas de planeamento, entendemos também standardizar
o processo de plano de resposta ao risco, portanto, fechar aqui o ciclo do risco e medir também esse processo de planeamento de resposta aos riscos. Entendemos que relativamente às compras e contratações, e uma vez que obtivemos boa cotação na standardização do plano de compras e contratações, entendemos então fechar o ciclo medindo, controlando e melhorando o processo de planeamento das compras ou contratações para o projeto. Passando às medidas de execução, monitorização e controlo. Entendemos aqui fechar o ciclo do processo de passagem do planeamento à execução do projeto, portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar o processo que nos autoriza o fecho do planeamento e a passagem à execução do projeto. Entendemos aqui também standardizar o processo de Quality Assurance e medir esse processo. Também standardizar o processo de aquisição de equipa de projeto, processo formal, medir o processo de aquisição de equipa de projeto, standardizar o desenvolvimento, o processo para desenvolver a equipa de projeto, medir o processo para desenvolver a equipa de projeto e, portanto, aqui todas as questões da equipa de projeto a serem aqui focadas como importantes de standardizar, de medir e de controlar. Portanto, também standardizar a gestão da equipa do projeto, medir o processo de gestão da equipa de projeto, controlar esse processo também. E melhorar, por fim, então, o processo de distribuição da informação. Ainda nos processos de execução, monitorização e controlo, escolhemos standardizar o processo de gestão de expectativas dos stakeholders e fechar o ciclo, portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo de gestão de expectativas dos stakeholders. Entendemos também como importante fechar o ciclo entre standardização, medida, controle e melhoria contínua dos processos de mudanças estratégicas do projeto. Entendemos como importante standardizar o processo de verificação do âmbito do projeto, standardizar o processo de controlo do âmbito, standardizar o processo de controlo do schedule do projeto, standardizar o processo de controlo de custos, standardizar o processo de quality control, quer dizer testes da qualidade, medir também esse processo, standardizar o processo de reporte de performance do projeto. Aqui no processo de reporte de performance fechamos o ciclo, então, standardização, medida, controle e melhoria contínua para o processo de reporte de performance. E para finalizar os pontos de melhoria na execução, monitorização e controlo, aqui standardizar e medir o processo de monitorização e controlo de riscos. Passando às medidas de fecho, escolhemos medir, controlar e melhorar continuamente o processo de fecho do projeto ou de fase do fecho do projeto. E assim termino esta apresentação. Muito obrigada e um bom dia a todos.